O secretário da região metropolitana de Manaus, René Levi, disse hoje, durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, que a ponte sobre o Rio Negro vai ser inaugurada em junho. Faltam apenas 4 trechos da pista serem içados para o início do asfaltamento e iluminação da obra. A ponte vai custar R$ 1,63 bilhão aos cofres públicos. A previsão inicial era que ela fosse construída por R$ 500 milhões. O acidente com o ônibus articulado na zona leste de Manaus colocou em evidência um problema muito sério. A frota que circula na capital está completamente sucateada, complicando o trânsito e até colocando em risco a vida de pedestres e motoristas. Avenida Leonardo Malcher, centro de Manaus. Próximo de uma parada, um ônibus apresentou pane mecânica. Foi só a transmissão que quebrou, mas a gente já vai retirar ele daqui. A transmissão é que pega da caixa de marcha para o diferencial. O carro quebra, a gente não pode fazer nada não. Só tem que passar o pessoal para outro carro e esperar o socorro. E este é apenas um dos cerca de 10 que quebram diariamente pelas ruas da capital. Na semana passada, a roda desse ônibus desprendeu no meio da viagem e foi parar no outro lado da avenida. Por sorte, ninguém se feriu. Quem usa transporte coletivo todo dia reclama das péssimas condições dos veículos. É complicado, difícil. Na verdade, todos os ônibus, a maioria é sucateado. No mês passado, a Prefeitura de Manaus assinou contrato com 9 empresas e anunciou o reajuste da tarifa para R$ 2,75. Como justificativa, a mudança imediata da frota. A idade média da frota de ônibus de Manaus é de 10 anos. São ônibus antigos que apresentam problemas e que põem em risco vidas de trabalhadores do sistema e de usuários de transporte coletivo. Hoje, o Sindicato dos Rodoviários voltou a pedir de motoristas que evitem deixar as garagens de Manaus em ônibus antigos, que possam apresentar problemas durante as viagens. Ninguém quer matar, ninguém quer morrer. O motorista, ele tem que entender isso. Se tiver problema, ele tem que deixar o carro na garagem. Se a empresa tentar forçar, me chame o sindicato, pode ser eu, pode ser qualquer diretor daqui, que nós vamos proibir dele sair. Os novos ônibus devem começar a circular em junho, quando passará a valer a nova tarifa. Até lá, muitas reclamações. Tá ruim. Por quê? Tá faltando ônibus, tá faltando ônibus novo. 1 hora esperando Vila da Prata aqui, 102, ainda não passou. O serviço é ruim? Ruim, péssimo. Tá de mal a pior. E médicos da rede particular confirmaram que vão fazer uma paralisação de advertência. Eles travam uma briga com as empresas de planos de saúde há 10 anos. O Conselho Regional de Medicina confirmou nesta terça a paralisação nesta quinta-feira, 7 de abril. O Movimento Nacional de Advertência é uma forma de pressionar as empresas de planos de saúde a negociar com os médicos o reajuste no pagamento pelos procedimentos. De acordo com dados apresentados pelo CRM, o faturamento anual dos planos médicos hospitalares cresceu 129% entre 2003 e 2009, enquanto o valor médio pago aos profissionais por atendimentos, como por exemplo uma consulta, teve reajuste de apenas 44% nesse período. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina, uma consulta custa menos do que um corte de cabelo. Para ele, outro problema grave é a interferência das empresas no exercício da medicina. Dificultando os retornos dos atendimentos, prolongando os atendimentos, limitando as internações, restringindo determinados tipos de exame, restringindo determinado acesso a determinados procedimentos, por exemplo, cirúrgicos. Porque é mais caro? Sairia mais caro para eles? Sem dúvida. O Sindicato dos Médicos também se manifestou. Nesta terça-feira, o presidente entrou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho contra os 35 planos de saúde do Estado, para forçá-los a negociar o reajuste com os médicos. Que os planos de saúde implantem um referencial para os honorários médicos, que é a CBHPM, a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, que haja contratualização dos médicos que pagam, ou melhor, que atuam nos planos de saúde, tendo inclusive uma database para reajuste, e por fim, que a gente consiga legalizar as relações de trabalho dos médicos junto aos planos de saúde no Amazonas e no Brasil. A única empresa a afirmar que não vai paralisar as atividades é a Unimed. Pela característica da composição dos nossos sócios,
Os sócios são donos da empresa, portanto, cada médico cooperado é dono da Unimed. E eu não conheço nenhuma empresa que os donos façam greve. No dia 7, apenas urgências e emergências devem ser atendidas. Os resultados da paralisação do dia 7 vão ser avaliados nacionalmente. Caso as reivindicações não sejam atendidas, pode acontecer algo ainda mais grave. A tendência é que os médicos se descredenciem dos planos de saúde, ou seja, deixem de atender pela rede particular. Isso pode causar sobrecarga na rede pública de saúde. Moradores do distrito de Ariaú, no município de Iranduba, vivem um impasse com os índios saterês maués. A briga por terras ganhou proporções e uma comissão precisou ser criada para tentar resolver o problema. Os saterês maués chegaram à Vila do Ariaú há 16 anos. Na aldeia vivem 13 famílias, são 34 índios. Eles sobrevivem principalmente do turismo. A líder Tuxaua explica que o distrito cresceu nos últimos anos e hoje a ocupação começa a incomodar o povo indígena. E agora que veio surgir esse acontecimento, né, que querem tirar nós daqui, porque nós estamos atrapalhando, então não posso nem dizer por quê, né? Por que eles acharam que nós não era bom aqui? Há 16 anos nós vivemos aqui. No centro da disputa, uma área de 15 hectares, a maior parte dela dentro d'água. A comunidade quer acesso à várzea para ribeirinhos e agricultores. Já os índios exigem o direito sobre a terra. Segundo a administradora do distrito, em fevereiro, os indígenas colocaram uma cerca para impedir a passagem de quem mora em frente à aldeia. Porque aí a comunidade se sente assim agredida, porque eles chegaram, a comunidade veio primeiro e eles chegaram depois. Então a comunidade acha que o direito é deles e não dos índios. A expansão desordenada provocou outro problema. Essas 13 famílias moram ao lado da aldeia indígena. Eles vão ser retirados para um novo local que ainda não foi definido. E as terras vão poder voltar para os índios saterê maué. Esta dona de casa mora ao lado da reserva há 10 anos. Ela nunca teve problemas de convivência e também está disposta a se mudar. E a gente não está procurando briga com ninguém. A gente quer sair daqui numa boa, sem confusão e ir embora para outro canto. Contando que eles abreviam logo com as nossas casas. É isso que nós queremos. E perto da comunidade, que os nossos filhos estudam tudo no colégio. Mas a maioria dos moradores não quer sair. Uma audiência pública propôs a criação de um grupo de trabalho para tentar resolver o impasse. Eu acharia melhor ser trocado. Eles ganharam uma área maior, que fosse afastado da comunidade, porque nessa área eles poderiam viver realmente o que eles pretendem viver. Que a gente está precisando de uma resposta, assim como nós e como os pessoal daqui das 13 famílias que precisa de saber para que local que eles vão. 3.000 habitantes compartilham o distrito de Ariaú. De um lado, os índios que querem silêncio e privacidade. Do outro, os ribeirinhos da região. E enquanto a solução não vem, a tensão continua. Jornal em Tempo termina aqui, mas a gente volta amanhã. Muito obrigada pela sua audiência. E não confunda, SBT TV em Tempo, boa noite para você.